Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise do material da RT World News puxa a cortina de um palco que quase ninguém vê, mas do qual, incrivelmente, o mundo inteiro depende. Acreditem se quiser, a espinha dorsal do nosso mundo digital é feita de cabos que muitas vezes não são mais grossos que uma mangueira de jardim. Pois é, a gente está falando de uma teia tridimensional invisível de cabos submarinos, uma infraestrutura gigantesca que descansa lá no fundo do oceano e que, bem silenciosamente, virou o centro das atenções num verdadeiro jogo de xadrez geopolítico. E para entender o tamanho da coisa, imaginem o peso dessa afirmação. É um dado de proporções gigantescas, não é? Essa transmissão, que foi ao ar lá em 2019, serve como gancho perfeito para a nossa conversa de hoje. Será mesmo que a infraestrutura física de toda a internet global está ali, literalmente por um fio, naquelas águas rasas e turbulentas do Oriente Médio? Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora com base nos dados da fonte. E para a gente mergulhar nisso com calma, vamos seguir essa estrutura em 5 partes. Primeiro, o ponto de estrangulamento digital invisível. Depois, mapeando a escalada. Em seguida, a vulnerabilidade dos cabos. O quarto ponto é o verdadeiro dano colateral. E para fechar, a alavancagem em vez de sabotagem. A ideia aqui é manter a objetividade total, separando o que é realidade física da pura retórica política apontada pelo artigo. Então vamos lá. Parte 1. O ponto de estrangulamento digital invisível, focando na infraestrutura abaixo da superfície. Quando a gente pensa no Estreito de Hormuz, a primeira imagem que vem à cabeça geralmente é a de superpetroleiros cruzando aquele espaço estreito. Só que a realidade atual exige que a gente olhe muito além da superfície. A fonte relata que as ambições de controle agora chegam literalmente ao fundo do mar. Em maio de 2026 foi criada a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que o texto cita como uma resposta a ações militares anteriores na região. O ponto crucial aqui é perceber que a tentativa de impor regras não para mais na linha d'água. Existe um esforço muito claro de buscar governança e autoridade sobre a infraestrutura física que dorme lá embaixo. E esse número ilustra de forma brilhante o tamanho do gargalo. A gente tem 7 sistemas de comunicação primários que se ramificam em impressionantes 17 linhas físicas distintas de cabos de fibra ótica. São como 17 artérias vitais passando todas comprimidinhas por um leito oceânico super restrito. É uma densidade absurda de comunicação global imprensada num único ponto geográfico. Para entender como essas artérias se conectam na prática, a gente pode olhar para as ramificações. Essas redes ligam fisicamente os estados do Golfo a polos de dados gigantescos em outros continentes num espaço tridimensional bem fascinante. Temos o sistema Falcon conectando a Índia e países árabes até o Egito. Tem o enorme CME-5 amarrando o Sudeste Asiático à Europa, passando ali pelo Oriente Médio. E o TGN Gulf conectando as nações do Golfo direto com os Estados Unidos e a Índia. É uma verdadeira teia global que, no fim das contas, depende de um espaço aquático muito, muito pequeno. Certo, indo para a parte 2, mapeando a escalada. Vamos ver como isso foi dos avisos na televisão até a ideia de tributação. Acompanhando essa cronologia levantada pela reportagem, a gente percebe algo bem revelador. Toda essa estratégia geopolítica submarina foi construída com cuidado camada por camada. Aquilo que, lá em 2019, algumas nações árabes chegaram a descartar como apenas contos fantasiosos da TV, evoluiu sistematicamente para uma postura estratégica super concreta. Quer dizer, de um alerta no noticiário, chegamos em 2026 a entidades mapeando ativamente as redes, consolidando autoridades locais e até com planos reais de taxação. O conceito político e econômico que começou a ser impulsionado se divide basicamente nestes 3 passos práticos para pressionar as gigantes de tecnologia globais. A ideia central relatada seria, primeiro, cobrar taxas financeiras pesadas pelo uso dessa rede. Segundo, impor uma forte supervisão regulatória local. E o mais importante, monopolizar os serviços de manutenção e reparo desses cabos. Ou seja, controlar quem tem e quem não tem o direito de descer lá no fundo do mar para consertar as coisas. O que nos leva à parte 3, a vulnerabilidade dos cabos. Aqui a gente separa a realidade física do risco militar de fato. A análise aponta um contraste muito interessante e totalmente neutro aqui. Como o Estreito de Hormuz é raso e tem um fluxo super denso de navios comerciais, esses cabos ficam fisicamente muito expostos. É super comum que uma âncora ou um equipamento pesado de pesca cause danos por puro acidente. Chega a ser irônico pensar que a espinha dorsal da nossa internet tecnológica pode ser derrubada por uma simples rede de pesca, né? Mas um corte proposital, uma sabotagem intencional, é avaliado na fonte como uma história completamente diferente.
Exigiria atuar sem ser notado numa zona que é constantemente vigiada. Além disso, um ataque direto e explícito atrairia inevitavelmente uma retaliação imediata e severa, tanto dos Estados Unidos quanto dos países do Golfo, tornando o ato extremamente custoso. Por isso mesmo, o relatório destaca que o verdadeiro problema é o gargalo de reparo. A grande ameaça apontada não é necessariamente o rompimento do cabo em si, mas sim a logística caótica do conserto. Imagina o cenário. É preciso ter navios super especializados navegando nesse espaço tridimensional para restaurar os dados, só que eles teriam que operar numa zona altamente militarizada. Sem o devido consentimento diplomático, o que era um problema técnico vira instantaneamente uma imensa crise política. Controlar o conserto é o que gera o poder real. E quem sofre com isso? Parte 4. O verdadeiro dano colateral. Vamos desconstruir quem realmente sofreria com um apagão desses. A fonte desmistifica logo de cara aquele pânico de um apocalipse global da internet. O tráfego global é altamente resiliente. Se der problema ali, ele é simplesmente redirecionado por rotas enormes de backup que passam pelo Mar Vermelho, pelo Egito e pelo Mediterrâneo. Não haveria nenhum colapso mundial. Agora, o problema gigantesco, na verdade, é regional. Para as nações do Golfo no Oriente Médio, o impacto seria arrasador. Essa lentidão absurda atingiria em cheio as transações bancárias, a logística e derrubaria a base dos governos digitais e plataformas em nuvem locais. Falando em falhas práticas, o texto enumera problemas estruturais diretos. O redirecionamento súbito de dados criaria um baita engarrafamento nas redes alternativas. Com isso, os data centers de gigantes como a AWS e a Microsoft lá no sul da Europa sofreriam interrupções. O acesso às plataformas em nuvem ficaria super atrasado e instável, o dia a dia corporativo perderia agilidade total, a cadeia logística sofreria com a lentidão e até os aplicativos de mensagens corriqueiros, como o Telegram, ficariam extremamente instáveis em toda aquela região. O que nos traz, finalmente, a parte 5, alavancagem em vez de sabotagem. A coerção como o grande objetivo por trás da cortina. O princípio operando nos bastidores aqui é a coerção estratégica. O autor do texto detalha que o simples fato de manter essas infraestruturas sob ameaça constante, ou até mesmo só de mencionar essa possibilidade, já projeta um tremendo poder de barganha. Funciona perfeitamente como uma nova alavanca de pressão contínua, lado a lado com as tradicionais rotas de petróleo. Isso força os navios de manutenção a operarem com medo, mexe nos prêmios de seguro das operadoras e faz com que nações inteiras precisem gastar rios de dinheiro criando rotas redundantes para não ficarem encurraladas. Para resumir a tese da fonte de maneira bem neutra, o artigo conclui que destruir a infraestrutura física de verdade seria considerado algo extremo e até irracional. É uma carta que ficaria guardada apenas para o pior cenário possível de uma escalada militar sem volta. A estratégia central, segundo a análise, é focar uma pressão silenciosa, usando as entranhas da internet como mais uma peça superativa na balança de poder do Oriente Médio. E conforme a gente olha para esse domínio que até pouco tempo era totalmente esquecido, fica claro que o fluxo invisível de dados hoje é tão crucial quanto o transporte de barris de petróleo. A geografia das tensões no mundo está mudando rápido, o que nos deixa com uma reflexão final incrível. Será que o palco dos próximos grandes conflitos globais já está armado, não apenas nas fronteiras que a gente vê, mas no silêncio absoluto e na escuridão dessas infraestruturas físicas que repousam bem lá no fundo dos nossos oceanos? Muito obrigado por acompanhar mais esse detalhamento da reportagem. Que o conhecimento organizado aqui hoje continue a render ótimas reflexões.